Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus, como nós já... É o livro de Números, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 34. Nós já abrimos o louvor com o culto com louvor. Agora é pregar a palavra, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vou desligar essa caixa aqui para não ficar barulhando, né? Glória a Deus, aleluia. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, a maior tribo, né? Segundo os seus esquadrões. E Nação, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, e os que foram contados deles foram 75.600. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Issacar. E Natanael, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, e os que foram contados deles foram 54.400. Glória a Deus, eu vou parar aqui no versículo 6. 1490 antes da era cristã. Deus estava ensinando a Moisés, instruindo a Moisés e Arão a ensinar o povo a se agrupar na terra, né? Conforme o mandado de Deus. Disciplinas, isso é disciplinas do acampamento. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: glória a Deus. A posição do estandarte era determinada pela posição do tabernáculo. O tabernáculo era o centro de tudo, ainda como Cristo tem que ser o centro de tudo na atualidade. De quem o tabernáculo era um tipo? Esses acamparão do lado de onde sai o sol. Ao oriente, o estandarte do exército de Judá, por seus esquadrões, e o chefe dos filhos de Judá será Nação, filho de Aminadab. E o exército, né? E o seu exército, os que foram contados deles era de 74.600. E junto a ele acamparão os da tribo de Issacar. E o chefe dos filhos de Issacar será Natanael, filho de Zoar. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 54.400. E a tribo de Zebulon
e Eliabe, filho de Elã, será o chefe dos filhos de Zebulon. Agora vamos fazer a leitura do versículo 8, eu li aqui o 7, viu? O seu exército e os que foram contados deles foram 57.400, todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400 segundo os seus esquadrões, estes marcharam primeiro. Versículo 10. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul. E Eliezur, filho de Zedeu, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 46.500. Versículo 12. E junto a ele assentará as suas tendas. A tribo de Simeão, né? E ele diz aqui, junto a ele assentará, o que vai unir com ele, as suas tendas, a tribo de Simeão. E Zelumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército e os que foram contados deles foram 59.300. Agora vamos parar aqui. No 14. Eu li até o 13. As 3 tribos de Judá, Issacar e Zebulon se acamparam ao lado oriental do tabernáculo. Eram seus postos designados. E não devia desviar desses lugares. Também o Senhor atribuiu um ministério particular para cada e para todo o crente. Infelizmente, a maioria não conhece o que é esse ministério, devido à carência de consagração. Também muitos, se não a maioria, tenta encher uma posição designada pelo homem, ou por si mesmo, e não pelo Senhor. É o mesmo que uma das tribos de Israel acampasse em um lugar não designado por ela. Essas 3 tribos, que soma 186.400, eram intituladas de acampamento de Judá. Judá significa louvor. Portanto, quando o acampamento se mudava, Judá devia ir primeiro, o que significava que Israel devia ser conduzido pelo louvor. O estandarte do exército de Ruben estará do lado do sul, por seus esquadrões, e Elisur, filho de Zedeu, será chefe dos filhos de Ruben. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 46.500. Embora Simeão tivesse um posto aqui no deserto, quando Israel entrou na terra prometida, devido à maldição
Gênesis 49, 5 e 7, vamos lá daqui a pouco, não teve ali um lugar. Levi estava também debaixo desta maldição, mas chegou a ser a tribo sacerdotal, por ter permanecido com Moisés quando do fato do bezerro de ouro. Êxodo 32, 25, 28. Simeão, em última instância, tinha a sua herança dentro da herança de Judá. Josué 19, 1. Do mesmo modo, a toda a raça humana foi amaldiçoada devido à queda. Entretanto, o nosso Judá celestial, o Senhor Jesus Cristo, fez provisão por nós para que tenhamos uma herança dentro de sua vasta herança. Romanos 8, 17. Esse capítulo tem. Vamos voltar lá em Gênesis 49, né? 5 a 7. Deus é bom. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor matara varões e na sua teima arrebatara bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os desviarei em Jacó e os espalharei em Israel. O crime que eles cometeram lá em Siquém, né? Depois eles vão ter aceitado a circuncisão. Agora, vamos aqui no livro de Êxodo 32, 25 a 28, né? 32, já estamos aqui, 25 a 28. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos. Aleluia. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor? Venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Versículo 27. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Tudo é o pecado que traz essa extravagância, né? Romanos 8, 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também
herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, né? Para que também com ele sejamos glorificados. Eu preciso padecer para ser glorificado, não? Versículo 13. E o seu exército, os que foram contados, deles era de 59.300. Versículo 14. E a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será o chefe dos filhos de Gade. Versículo 15. E o seu exército, os que foram contados, deles era de 45.650. Versículo 16. E todos os que foram contados no exército de Ruben foram de 151.450 por seus esquadrões. E esses iriam em segundo lugar. As 3 tribos de Ruben, Simeão e Gade deviam acampar ao lado sul do tabernáculo. Todas as 3 tribos somaram 151.450.000. Leitura do versículo 17. Então partirá, a tenda da congregação com o exército dos levitas. No meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira, versículo 18, do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, e os que foram contados deles foram 40.500. E junta a ele a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, e os que foram contados deles foram 32.300. Vamos parar aqui. No versículo, glória a Deus. Vamos parar aqui no versículo 21, a leitura foi até 21. As 3 tribos de Ruben, Simeão e Gade deviam acampar ao lado sul do tabernáculo. Todas as 3 tribos somaram eu repeti o mesmo versículo, 151.450.000. Enquanto o acampamento se trasladava, Judá conduzia o caminho com louvor. A retaguarda foi ocupada por Dan, cujo nome significa julgamento. O que significa que qualquer que atacasse a Israel seria julgado por Deus. No centro estavam os levitas, cujo nome significa estar, unido ou comunhão. E estando, aqui está dizendo, o estandarte do exército de Efraim por seus esquadrões estará ao ocidente, e Elisama, filho de Amiúde, será o chefe dos filhos de Efraim.
E o seu exército, os que foram contados, deles era de 40.500. Junto a ele estará a tribo de Manassés. Gamaliel, filho de Pedazur, será o chefe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 32.200. Versículo 22. E a tribo de Benjamim e Abidã, filho de Gideonir, será o chefe dos filhos de Benjamim. 23. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 35.400. Versículo 24. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100 por seus esquadrões, e estes irão em terceiro lugar. Quando se acampava ou estava em marcha, Efraim, Benjamim e Manassés estava mais perto do propiciatório. E, portanto, foram nomeados ao Salmo 81:2, nós vamos lá já. Havia 108.100 nas três tribos, de Efraim, Manassés e Benjamim. Vamos lá, Salmos. Vamos lá no livro de Salmos 80. Do versículo 1, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos virar aqui a folha, né, irmão? Vamos procurar. Perfeito. Salmo 80, versículo 1 e 2. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José, como a um rebanho, que te assentas entre os querubins. Resplandecem, portanto, Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Versículo 25. O estandarte do exército de Dan estará no norte por seus esquadrões, né? Aqui no 25. E Aiezer, filho de Amisadaias, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados deles foram 62.700. E junto a ele assentará as suas tendas, a tribo de Azer. E Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército e os que foram contados deles foram 41.500. Agora eu vou parar aqui na versículo 28. Peraí. O estandarte do exército de Dan estará no norte por seus esquadrões, né? O que está dizendo aqui? E aí Ezer, filho de Amizadai, será o chefe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 62.700.
Versículo 27. E junto a ele acamparão os da tribo de Azer. E Pagiel, filho de Ocrã, será o chefe dos filhos de Azer. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 41.500. Versículo 29. E a tribo de Naphtali, Aiará, filho de Enã, será o chefe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, versículo 30, os que foram contados deles eram de 53.400. Versículo 31. E todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes irão em último lugar, segundo os seus esquadrões. As 3 tribos de Dan, Azer e Naphtali estavam acampadas ao lado norte, com o exército total de 157.600. Versículo 32. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, pelas casas de seus pais. Todos os contados dos filhos dos exércitos por seus esquadrões, 603.550. Versículo 33. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Versículo 34. E fizeram os filhos de Israel conforme todas as coisas que o Senhor ordenou a Moisés. Assim assentaram o acampamento por seus estandartes, e assim partira cada um por suas famílias, segundo as casas de seus pais. Como temos contemplado neste capítulo, aprendemos sobre a ordem de Deus. Aprendemos, como já foi dito, que o louvor deve conduzir o caminho. E se o louvor corretamente guia o caminho, extraindo a substância da comunhão que vem do tabernáculo, que é o centro, quer dizer, Cristo, e nos alimenta todos. Então o julgamento divino protegerá a retaguarda contra os poderes das trevas, que tenta criar obstáculos na igreja do Deus vivo nos dias de hoje. Santo Deus, muito obrigado, Jesus. Aí, a tua palavra, o Senhor é Deus, e nada para te ajudar, quer o poderoso e quer de nenhuma força, ajuda-nos, pois, Senhor, porque em ti confiamos e em teu nome nós levantamos contra o mal, repreendemos o mal. Senhor Jesus, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja derramada em nossos corações, desde agora para todos sempre, assim seja, amém. E a paz do Senhor, povo de Deus.